Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, hoje 4 de dezembro, data comemorativa a Santa Bárbara. Sim, é um santo católico, né, no qual se comemora, né, hoje dia 4 de dezembro. Mas é claro que dentro da religião afro nós temos o sincretismo, tá? E eu vou explicar um pouquinho disso aí para vocês também. Mas além de hoje 4 de dezembro ser o dia comemorativo a essa santa, que no caso a Santa Bárbara, também é um dia que comemoramos o dia de Oiá, ou seja, Inhaçã. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa orixá, né? Vamos falar sobre oferendas, né? Campos de atuação, bebidas, enfim, vamos trazer bastante informação aqui sobre esta orixá. Eu creio que são informações que pode agregar você nesse dia, caso você queira fazer alguma coisa a essa orixá e trazer a presença dela para sua vida. Então, acompanhe esse vídeo do início ao fim, não esqueça de curtir e de ajudar a compartilhar. Lembrando também que temos vídeos aqui diários, então se você deseja receber conteúdo falando sobre a Umbanda, sobre o Candomblé, sobre os orixás, sobre o mundo espiritual de forma geral, basta nos acompanhar. Tá ok? Primeiramente, é claro, sem delongas, vamos iniciar falando sobre o sincretismo, tá? Que eu acho que isso é algo que a gente tem que começar falando. Primeiramente, para quem não sabe, pessoal, o sincretismo é a representação, tá, de um santo católico simbolizando um orixá africano. Sim, aquele velho exemplo. É como se eu tivesse um santo católico aqui, mas aquele santo católico está representando para mim um orixá. Esse sincretismo normalmente ocorre dentro dos terreiros de Umbanda, aonde muitos terreiros, né, no caso, colocam ali em seu altar, em seu PG, por assim dizer, imagens católicas de santos, mas como uma forma de representar um orixá em específico. E no caso, Inhaçã é sincretizada, ou tem como sincretismo, Santa Bárbara. Então vamos dar um exemplo. É muito comum a gente chegar em um terreiro de Umbanda e encontrar a imagem desta santa católica, no caso Santa Bárbara, porém representando a orixá Inhaçã. Esse sincretismo, pessoal, ele tem uma história, né, de muitos tempos atrás, né, principalmente ali no período da escravatura, aonde os negros não podiam cultuar os seus orixás, ou seja, suas divindades. Então, eles, como uma forma de poder cultuar, por assim dizer, sem que fossem pressionados, cobrados, né, eles colocavam dentro de suas senzalas imagens católicas, para que assim aqueles que pudessem ver, né, olhassem um santo católico. Porém, para eles, aquele santo católico estava representando uma divindade iorubá ou uma divindade africana. Então, o sincretismo necessariamente é isso. Hoje em dia, alguns concordam com o sincretismo e outros dizem que o sincretismo não tem mais necessidade. O que eu posso afirmar, pessoal, para vocês é que isso vai depender da cultura de cada terreiro, de cada pessoa, de cada indivíduo. Porém, se você tem o sincretismo, não está errado. E se você não segue o sincretismo, também não está errado. Isso faz parte da particularidade de cada terreiro. Mas espero que você já tenha entendido o que seria um sincretismo. E como eu já disse sobre o sincretismo, né, hoje dia da Santa Bárbara, né, da Santa Católica, uma data comemorativa para os católicos. Porém, devido a essa influência do sincretismo, aqui no Brasil, os praticantes da religião africana ou afrodescendente também comemoram o dia de Oiá, no caso, o dia de Inhaçã. E para a gente começar, você sabe o que significa a palavra Inhaçã? Ou a palavra Oiá? Eu sei que muitas pessoas podem agregar essa palavra como tendo o significado de mãe da tempestade ou mãe dos ventos. Por um lado, essa palavra ou nome Inhaçã poderia até mesmo ter esse significado, sim, pois, para quem não sabe, Inhaçã é a orixá da tempestade, a orixá dos ventos, não é isso? Mas não, pessoal. O real significado da palavra Oiá ou Inhaçã é a mãe de 9 filhos.
Você sabia dessa? O significado da palavra Inhaçã ou Oiá é a mãe de 9 filhos. E a gente vai contar para você um pouquinho um pouquinho dessa história para você compreender um pouco mais sobre a história de Inhaçã. Primeiramente, vamos trazer aqui a história do nascimento de Inhaçã e a ligação que Oiá ou que Inhaçã tem com Oxum, tá bom? Só para vocês compreenderem um pouco mais sobre a história de Inhaçã. Lembrando que isso é uma história, um Itã, né, que é uma lenda contada ou passada, né, de povos em povos, né, e hoje em dia muitas pessoas relatam essas histórias, tá ok? Para quem não sabe, pessoal, Inhaçã ao nascer, tá, ela nasce do filho do rei, porém não era necessariamente ali um filho tão desejado, porque querendo ou não, não era um filho que estava sendo esperado. Alguns dizem que este filho, né, que a rainha ou a princesa estava esperando, era um filho de um outro homem. Então, né, para que o rei não ficasse, vamos dar esse exemplo, como se diz, com má fama, ele toca a princesa de casa, essa princesa que estava grávida, tá ok? No caso, era ali a filha do rei, então este filho que vinha a nascer seria um neto ou neta do rei. Essa filha, essa princesa, ela meio que se esconde ali na casa de Oxum, de uma outra orixá que agora a gente não vai entrar em detalhe. Porém, essa princesa se esconde em Oxum e acaba tendo à luz a uma bela menina. Essa menina, para quem não sabe, era Inhaçã, tá ok? Só que é claro, essa princesa ela não poderia voltar ali para o castelo, para a casa do rei com a criança, porque a criança meio que estava sendo caçada, né? Ou seja, ela não poderia ser da corte, ela não poderia ser do reinado ali, porque ela fazia parte de uma miscigenação, por assim dizer, né? Ou seja, não era filha de reis legítimos, né? Vamos dar esse exemplo. Então, eles resolvem pegar essa criança, essa pequena criança, jogar no rio e deixar o rio levar. Conforme o tempo foi passando ali, né, aquela criança no rio, ela foi resgatada e, querendo ou não, ela acabou voltando para a casa do rei. Sim, eu não estou entrando totalmente em detalhes, mas necessariamente foi isso que aconteceu. Só que aí, o que aconteceu? O rei descobriu que era a mesma criança. Então o rei novamente pega esta criança e coloca no rio, né, novamente para ela ser levada embora. Porém, Inhaçã, ela consegue ser criada por outras pessoas, com, é claro, a influência de Oxum. Então dentro dessa história, eu acho que você, que se é um estudioso, se compreende outras histórias, você vai perceber que essa história ela é muito similar à história do Moisés bíblico, não é? Aquele homem que foi jogado ao rio e depois foi encontrado, foi criado e foi levado novamente ao castelo. Não é bem parecido? Isso aqui é apenas uma pequena história, tá bom? É um pequeno Itã. Agora, já que eu disse esse Itã, quero trazer uma outra história para vocês que vai explicar bastante alguns significados de Inhaçã ou sobre Inhaçã, tá bom? Vamos lá. Inhaçã, depois de mais velha, né, ela queria ter filhos, ok? Era o sonho de toda mulher, era o sonho de toda mulher. Porém, ela tinha um grave problema e ela não podia ter filhos. O que ocorreu nesse período? Inhaçã, ela foi consultar ali um babalaô, tá? Que era uma pessoa, um sacerdote, vamos dar esse exemplo. E nessa consulta, ela precisaria fazer um ebó, no caso uma oferenda, tá? Uma oferenda ao Olodumare, que é o Deus, vamos dar esse exemplo. Não, dar esse exemplo não, é Deus mesmo. E ela foi, né, dita que precisava fazer um ebó, uma oferenda. Nessa oferenda ela deveria ofertar ali 9 búzios, tá? E um carneiro. Assim ela fez. Conforme o tempo passou, Inhaçã conseguiu 9 filhos, ou seja, ela teve 9 filhos. E o nome Inhaçã
tem esse significado, a mãe de 9 filhos. Foi assim que Inhaçã foi conhecida no mercado onde ela trabalhava. Até então a gente vai entrar numa outra, num outro significado para vocês compreenderem. Inhaçã também é conhecida como a orixá do Dendê. Sim, Inhaçã é conhecida como a orixá do Dendê. E sabe por que Inhaçã é conhecida como a orixá do Dendê? Porque quando viva, ou quando ela estava caminhando sobre a terra, ela ia no mercado para vender dendê, azeite de dendê. Então isso também fez com que ela fosse conhecida como a orixá do dendê. E uma coisa muito importante, Inhaçã era uma mãe muito tempestuosa. Ninguém poderia mexer com seus filhos, que ela, como se diz, já virava um vendaval. Também, dentro dessa analogia, Inhaçã começou a ser conhecida como a orixá da tempestade. Ou seja, era direta, brava, guerreira, tá? Então, lembrando que isso são apenas itãs, são lendas trazidas de povos africanos passados, né, de família para família, vamos dizer assim desta forma. Então, só para vocês compreenderem um pouco, tá bom? Agora vamos para as questões básicas aqui de Inhaçã, tá bom? Primeiramente o que Inhaçã come? Quais são as oferendas a serem ofertadas a Inhaçã? Eu separei aqui umas 3 oferendas que são as mais básicas e simples que são ofertadas a Inhaçã. E a primeira oferenda ofertada a Inhaçã é o acarajé. O acarajé, depois o acaçá e o abará. Todas essas comidas normalmente são feitas com o dendê e o feijão fradinho, tá bom? Normalmente todas essas oferendas. Então são oferendas, o acaçá, o abará e o acarajé são oferendas ou alimentos ofertados a Inhaçã. É claro também que depois nós temos ali, além das comidas, Inhaçã também adora o licor de menta ou bebidas de menta e também a champanhe branca, tá? Então são algumas bebidas e oferendas. Além da champanhe branca, algumas pessoas também oferecem a Inhaçã a champanhe vermelha, tá ok? Por ser uma cor tradicional de Inhaçã. Se você me perguntar qual das duas está correto, eu posso dizer para vocês que as duas bebidas estão corretas, seja a champanhe vermelha ou a champanhe branca, que é aquela champanhe transparente, tá? O espumante. Então você pode estar oferecendo a Inhaçã também, tá ok? Agora é claro, para fazer um acarajé, um acaçá, um abará, às vezes leva um pouco de tempo, né? E nem sempre a gente vai poder estar ofertando aí essas comidas a Inhaçã. Você pode ofertar outras coisas, como frutas propriamente ditos, manga, uva, tá? O abacaxi também pode ser ofertado a Inhaçã, tá bom? As velas tradicionais de Inhaçã é o branco, o amarelo ou então o vermelho. Então uma dessas 3 cores você pode acender do lado ali da oferenda, tá bom? Agora vamos para uma outra questão, que como eu estou falando sobre oferendas, eu tenho que falar também sobre a famosa quizila, tá? O que é quizila de orixá? São coisas que o orixá não aceita, tá bom? Sim, e se você me perguntar, posso ofertar, já que eu não vou conseguir fazer um acarajé, nada disso, eu posso simplesmente ofertar apenas camarão? Sim, você pode ofertar apenas camarão a Inhaçã, tá bom? Então você pode preparar o camarão ali, pode defumar ele, né, ou desidratar, e você pode ofertar a Inhaçã também, um pratinho ali com o camarão, tá bom? Mas enfim, as quizilas são proibições do orixá, coisas que você não pode ofertar ali o orixá. A primeira quizila, ou não vamos nem considerar quizila, no caso seria o carneiro, carne de carneiro. Seja carne de carneiro ou um sacrifício a Inhaçã utilizando o carneiro. Por que que não pode ofertar carneiro a Inhaçã? Primeiramente que isso vem da história do Itã que eu disse aqui para vocês. Inhaçã ela ofereceu um carneiro ao Lodumare. Então,
com respeito aqui aos pedidos que ela tenha feito a nosso Pai Maior, vamos assim dizer, então ela não come mais o carneiro. Então o carneiro não pode ser oferecido em Inhaçã. Um outro produto ou um outro alimento que não pode ser oferecido em Inhaçã, que eu acho que é uma das quesilas mais conhecidas, no caso seria a abóbora. Sim, a abóbora também é um alimento que não pode ser oferecido em Inhaçã. Então se você pensou em fazer um bobó de camarão, ou um camarão com abóbora, enfim, saiba que não pode ser oferecido em Inhaçã. A quesilas são proibições do orixá. Então são coisas que você não pode ofertar ao orixá. E por que a abóbora não pode ser oferecida a Inhaçã? Primeiramente, é claro, existe um outro Itã que Inhaçã estava em uma guerra, onde ela estava sendo caçada. E ela está fugindo ali, ela acaba se escondendo em vários pés de abóbora. E quando ela fica escondida ali em vários pés de abóbora, tá? Ela acaba se alimentando dessa fruta. Então, meio que em sinal de respeito a este alimento que acolheu ela, por assim dizer, ela também não come a abóbora, tá ok? Então, lembrando que isso são itãs, são histórias, lendas contadas, tá bom? Mas são esses os alimentos que não podem ser oferecidos a Inhaçã, tá bom? É claro que eu não vou entrar em detalhes, falar sobre Inhaçã e Xangô, não vou entrar em detalhes, falar sobre Inhaçã e Oxum, porque Inhaçã tem uma ligação muito forte com esses dois orixás, tá certo? Mas continuando, dia da semana que normalmente cultuamos a orixá Inhaçã aqui no Brasil é a quarta-feira, tá bom? Quarta-feira normalmente é um dia ligado a Inhaçã, que também é um dia que se comemora ou também que é cultuado o orixá Xangô. Então é conhecido como o dia do casal do Dendê, tá certo? Como eu falei para vocês, que Inhaçã é uma orixá da tempestade, dos ventos e também da guerra, é uma orixá guerreira. Existem vários itãs e várias lendas que contam, né, que Inhaçã, quando caminhava sobre a terra, ela participou de várias guerras, né, dentro de seu reino e saiu vitoriosa. Mesmo também contém várias lendas e itãs que ela já lutou ao lado do orixá Ogum e já lutou também ao lado do orixá Xangô. Como também existem várias lendas sobre Inhaçã, da influência e do poder que ela tinha perante também aos outros orixás. Existe até um itã bem interessante, eu acho que é bem famoso, que Inhaçã foi a única orixá que não teve vergonha ou medo do orixá Xapanã. No caso, Omolu, para você que não compreende. Ela não teve medo do orixá Omolu e foi a única orixá que teve ali a capacidade de chegar perto de Omolu e criar meio que um vínculo, uma certa amizade com esse orixá. Ao contrário de outros que tinham um pouco de medo, né? Daquele orixá que caminhava com palha, todo coberto. É como se os demais ficassem com medo. O que será que ele esconde embaixo daquela palha? Inhaçã foi a única que não teve medo, né? Então são vários itãs que tem ali trazendo histórias e relatos sobre Inhaçã quando caminhava em terra. Mas enfim, bacana. Agora já falamos o dia, oferendas, vamos falar sobre campos de atuação da orixá Inhaçã. Ou seja, quais são os locais bacanas ali para você realizar oferendas a esta orixá. Primeiramente vamos falar do local clássico, que é o bambuzal. Sim, o bambuzal é um local ideal para fazer oferendas, reverências à orixá Inhaçã. E para quem não sabe, o bambuzal é um ambiente, um local aonde que muitos consideram que você ou eu, qualquer um, pode ver o vento. Sim, parece ser meio estranha essa analogia, mas acaba tendo até um sentido lógico. Porque quando você chega no bambuzal, você consegue ver o vento batendo no bambuzal. É como se o vento tivesse se mostrando através do bambuzal. Então, o bambuzal é um local ideal para fazer oferendas, reverências e sentir a energia de Inhaçã. Outros lugares também que são convencionais para oferecer ali oferendas a Inhaçã são rios, lagos
e cachoeiras também. Além disso, pedreiras são também um local ideal para fazer firmeza a Inhaçã. É claro, se você não tiver esse espaço próximo de você, você também pode fazer oferendas a Inhaçã nas matas e campinas. No caso, a campina, para quem não sabe, é o campo aberto, tá bom? Então esses são os ambientes onde você pode fazer oferendas, reverências e entrar em conexão com esta orixá, tá certo? Agora vamos para o que o pessoal está esperando. Já falamos sobre as cores, já falamos sobre as cores de vela, oferendas. Qual é a saudação a orixá Inhaçã? É simplesmente Eparreoiá. Vamos lá. A pessoa ela vai dizer: salve minha mãe Inhaçã ou salve minha mãe Oiá. A pessoa responde Eparreoiá ou Eparrei Inhaçã. Tá ok? Essa é a saudação a orixá Inhaçã. Mas enfim, pessoal, eu vou encerrar esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá claro que eu não falei tudo sobre essa orixá Inhaçã, porque ainda existe muita coisa que a gente pode sim trazer aqui para vocês. Mas caso você queira mais vídeos como esse, então não esqueça de você curtir e acompanhar o canal, que isso é de extrema importância, tá bom? E mais uma vez, feliz dia de Inhaçã. Aproveite esse dia, traga a presença de Inhaçã para o seu dia, para a sua vida. Axé? Pessoal, até o nosso próximo vídeo e salve minha mãe Inhaçã. Eparreoiá.